Olá, eu sou a Lu, gravando vídeos aqui de casa porque ainda não abri o ateliê. O tempo está passando, já tem quase 2 meses nessa clausura, nessa quarentena. A gente vai ficando triste, vai ficando desanimado, vai ficando fraco. Realmente está difícil, acredito que você deve estar sentindo a mesma coisa que eu. Mas, voltando para a palavra, nós achamos textos maravilhosos como esse que eu vou ler agora, que se encontra em Isaías, capítulo 48, versículo 17 e 18. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensino o que é melhor para você, que o dirige no caminho que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar, constante. Ouvi uma palavra em que o pregador dizia que é hora de pararmos de lamúria, é hora de pararmos de propagar a profecia do caos. Devemos confiar mais, devemos buscar mais a presença de Deus. Observe que sempre tem alguém atento às suas atitudes, às suas palavras. O que essas pessoas têm visto em você? A atitude daqueles que têm fé deve demonstrar que creem num Deus todo-poderoso, um Deus que tem um plano para cada um de nós. Num Deus que quer te ensinar os caminhos da retidão. Se essa palavra tocou em você, aproveite e mude sua perspectiva. Trace caminhos retos para a sua vida e experimente a graça de Deus. E agora, com uma perspectiva diferente, vamos pintar uma toalha de rosto com rosas silvestres lindas. Aqui nós temos o risco, são rosas silvestres e eu vou começar pelas folhinhas, usando verde grama para base, verde pântano para sombra e marfim para luz. Olha, usando o verde folha, eu vou cobrir a folhinha. Estou usando um pincel número 2. O espaço é pequeno. Para a gente fazer detalhe, é melhor um pincelzinho menor também. Pronto, preenchi a folhinha. Agora eu vou usar o pântano como sombra. Então, você viu que aqui, só nessa daqui que eu fiz o contrário, mas você viu que tem esse risco do meio e tem esses risquinhos assim? Pro lado que tem esses risquinhos, você vai colocar assim, ó, a sombra. Olha, nessa folhinha, o risquinho tava para cima. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Embaixo, sempre eu gosto de deixar um pouquinho mais escuro. Aí, eu lavo meu pincel e já vou colocar o marfim. Pouquinho de marfim, eu coloco aqui, ó, exatamente do lado oposto. Eu puxei o pântano para lá, eu vou puxar o marfim para cá. Mais um pouquinho, eu vou colocar aqui, não muito, porque eu não quero cobrir o pântano. Mas eu tenho que puxar um pouquinho de luz aqui. Olha aí, a folhinha ficou com luz dos dois lados e uma sombra aqui bem acentuada. Esta aqui, que eu comecei ali, sujei, eu vou fazer também para você ver. Vou passar por cima aqui que eu vou colocar pântano outra vez. Não faça aquela coisa redonda, tá? A folhinha, geralmente, ela tem assim umas... Inclusive, essa folhinha aqui da rosa silvestre, ela tem até serrinha, mas não vou trabalhar com serrinha. Vou fazer a folha mais simples. Olha, passei o traço, aquela ranhura tava pra cá. Sempre eu gosto de colocar a ranhura pra cima. Mas tem casos que ela pode precisar ir pra baixo.
tá? Agora aqui, você viu que tem duas folhinhas. Essa folhinha aqui, ela tá por cima. Então, esse ladinho aqui, eu vou deixar um pouquinho mais escuro também. Lavo o pincel, não se esqueça de lavar o pincel a cada troca de cor. Como o espaço é muito pequeno, não tem como absorver a cor que você tem no pincel. Deixe essa ranhura, não desmanche, tá? Porque isso aqui é o que vai aparecer. Depois que secar essa tinta, o verde vai absorver bastante o marfim. Essa ranhura vai ficar se tiver até um pouquinho assim de excesso de tinta. Vou colocar mais essa daqui. Pronto. Agora o verde pântano, saio daqui e vou em direção à ponta. Depois coloco a ranhura do lado que você tem aí o risco. Vou pôr um pouquinho aqui, porque essa tá por cima. Então, a que ficou por baixo tem que ficar um pouquinho mais escura. Novamente lavo meu pincel e termino com o marfim. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, ó. É preciso que essa parte aqui fique bem clarinha, porque tá por cima daquela. Como eu coloquei o escuro ali, agora eu coloco o claro aqui. Agora, eu vou aproveitar e vou fazer essa outra aqui de cima pra você. Ela tá pela metade. Então, você vai trabalhar só uma banda. Nesse caso, eu vou colocar o pântano aqui embaixo. Vou puxar pra cima. Vou colocar o marfim em cima e vou puxar pra baixo. Ó, coloco o marfim ali naquela borda e puxo. Aí. Vou terminar essa daqui e já mostro pra você. Você viu que essa folha aqui, ela ficou com o lado inteirinho embaixo da flor. Eu vou colocar a linha do meio para eu não ficar perdida. Aí, eu vou puxar para cima. Coloquei a sombra aqui, puxei pra cá. Aqui tem que ficar clarinho, porque ela tá por cima da outra. Mas desse lado, eu tenho aqui a flor. Então, eu vou deixar os cantinhos escuros. Cantinho escuro, porque tá por trás da flor. E o marfim, pra terminar, olha, aqui precisa do marfim, o clarinho. Porque essa folha tá por cima daquela. No centro, eu vou colocar um pouquinho menos, porque o meu espaço aqui é muito pouco. Pincel zero, verde pântano, e eu vou fazer aquele semi-contorno que eu gosto de fazer, aquelas ranhuras. Faço ali a pontinha. Do lado que eu coloquei o marfim, que é a luz, eu vou reforçar um pouquinho aqui, ó, as ranhuras com o verde pântano. Se tiver algum lugarzinho que precise completar, você faz agora. Cabinhos. Algum detalhezinho. Aí, você lava teu pincel e vai iluminar um pouquinho aqui o centro. Ó, não é preciso fazer inteiro, não chegue a ter na pontinha e não comece muito ali embaixo, tá? Você vai colocar assim, ó, olha como ele aparece. Preferível não emendar, mas se precisar, ó, você pode emendar sem encontrar, não precisa nem encontrar ali, olha que legal. Assim já tá bom. Nesse aqui, você vai fazer aqui embaixo, ó. Agora, eu vou terminar essa folhinha aqui, que faltou do lado esquerdo, e vou fazer também estas aqui, ó, que ficaram por trás da flor.
Agora nós vamos para o outro lado fazer os 2 botõezinhos e a flor. Então, os 2 botõezinhos. Eu vou começar, essa cor é Tutti Frutti, é um tom de rosa. Você pode escolher o seu tom de rosa, não tem que ser este. Você viu que eu acompanhei aqui? Eu não preenchi, porque ainda vai o verde. Aqui só vou colocar uma pontinha do Tutti Frutti. Eu vou colocar um pouquinho de rosa antigo aqui em cima, assim, ó, na pontinha. Agora eu vou preencher de verde, verde grama, essa parte aqui de fora, essa aqui de dentro e essa aqui de fora também. Você viu que eu não fui até em cima? Vou preencher aqui essa partezinha de baixo. Vou fazer isso aqui no outro também. Esse aqui tá um pouquinho mais fechado, ele só vai aparecer ali uma pontinha. Eu vou colocar um pouquinho de verde pântano aqui embaixo, ó, tá vendo? Separando aqui essa parte gordinha daquela parte de cima, nos 2. Agora eu vou iluminar com um pouquinho do marfim. Bem pouquinho, na ponta do pincel, eu coloco aqui, ó. Tá vendo? Eu não passei pra cá, ficou nessa linha, daqui pra lá. E outra pontinha de pincel nesse outro lado aqui. Vou fazer isso nos 2. Percebe que ficou um meio? Esse meio, eu vou pegar um pouquinho mais de tinta no pincel, eu vou colocar o pincel aqui. E vou dar uma puxada, tá vendo? Pincel inteiro, puxei. Aqui também, ó, pincel inteiro. Depois você pode até ajeitar assim um pouquinho. Mas interessante é que aqui embaixo fique assim bem clarinho. Limpo meu pincel aqui, limpo meu pincel aqui, só para fazer um pouquinho de luz. Agora eu vou pegar o pincel 0, com verde grama, eu vou acertar essas pontinhas. Porque com o pincel 2, eu não consigo deixar bem fininha. Se necessário, eu pego com o 0 um pouquinho mais do marfim e desenho aqui, ó, essa parte de baixo. Se necessário. Olha, tá vendo? Realço um pouquinho mais a área da luz. Assim como eu posso também voltar com o verde grama, separando. Ó, coloco uma pontinha ali. Já vou aproveitar aqui o verde e vou fazer um pontinho aqui só pra fechar aqui o cabinho. Pronto o botão. Eu vou usar o branco, o Tutti Frutti, o rosa antigo e o vermelho profundo. O branco eu quero que fique mais claro, então o branco vai em maior quantidade. Eu vou começar, deixa eu ver. Eu vou começar por essa pétala aqui, então, ó, peguei bem gordo de branco e vou preencher até quase a metade. Em seguida, já pego o Tutti Frutti, vou colocar, você viu que tem uma meia marcação aqui? Não pare reto aqui, dê uma entradinha assim com a tinta. Ó, sujei um pouquinho aqui com o Tutti Frutti. Aqui também, quase até o final. Um pouquinho do rosa antigo no pincel, eu vou fazer aqui a sombra, ó. E eu vou deixar assim, meio manchadinho. Eu não vou ficar misturando muito, não. Agora, esta pétala, eu vou deixar clarinho aqui, porque a gente precisa sempre de uma divisão. E clarinho aqui, porque ela tá por cima desta. Então, sempre você precisa reparar isso. Quem tá por cima tem que ficar mais claro. O mais claro não significa necessariamente o branco. Pode ser o tom mais claro que você está usando.
Ó, vou colocar bastante branco aqui. Não lavei meu pincel, já vou pegar o rosa. Não. Peguei o tutti-frutti, já tô misturando aqui, deixando meio manchadinho. Aqui em cima também. Misturei mal. Vou pegar um pouquinho do rosa, vou colocar aqui e um pouquinho aqui. Isso vai fazer uma mancha. Pronto. Agora eu vou fazer a próxima, que é essa daqui. O branco primeiro, vou colocar aqui em cima. Você tem que se preocupar com uma coisa. Aqui, ó, a divisão das pétalas. Quem tá por cima e quem tá por baixo. O restante, você vai fazendo manchas aleatórias. Eu tô fazendo aqui do meu gosto. Não tem, assim, um lugar certo para você colocar a tinta. Então, a sua flor pode ficar bem diferente da minha. Agora, um pouquinho do rosa. Vou colocar um pouquinho aqui. Vou colocar aqui, subir um pouquinho e aqui também. Esta aqui, essa pétala, ela ficou por cima daquela ali. Do lado de cá, ela tá por baixo. Considerando que a gente tem algumas folhas aqui que estão por cima, sobre esta flor, então esse lado aqui, ó, tem que ficar escuro. Eu já vou deixar aqui um pouquinho mais escuro. E aqui bem branquinho. Esta pétala, você viu que ela tá aqui, ó, por cima e aí ela tá aqui por cima. Já coloquei os dois branquinhos. Vou colocar o tutti-frutti. Tô finalizando aqui com o rosa antigo. Agora, eu vou acentuar a sombra com um pouquinho do vermelho profundo. Eu vou fazer assim, ó, eu coloco em algum cantinho e ele vai acentuar a cor. Tinha muito no pincel, daí já vou aproveitar para fazer aqui os dois. Aqui vou pôr um pouquinho. Parece que não, mas quanto mais tonalidades a gente usa, mais enriquece o trabalho. E agora eu vou voltar com o branco, acentuando um pouquinho mais a luz. Essa é a hora de consertar aqui, ó, tá vendo que o risco ficou aparecendo. Então, eu venho com um pouquinho do branco bem em cima e já resolvo esse problema. O miolo. Eu vou colocar aqui, ó, amarelo ouro em volta dessa rodinha e vou dar uma esfumaçadinha assim pra cima do rosa, que ainda tá meio úmido. Aqui no meio eu vou colocar um verdinho grama mesmo e já em seguida, eu vou dar uma pincelada de branco. Tá vendo? Ele vai ficar mais clarinho. Você viu que eu tenho aqui, ó, a marcação de onde terminou o miolo. Eu vou pegar o amarelo ouro, eu vou fazer uma porção de batidinhas. Batidinha de pincel mesmo, pode apertar o pincel. Pronto. Agora eu vou pegar um pouquinho do rosa. Peguei um pouquinho do rosa antigo. E eu vou fazer algumas manchinhas. Tá vendo que agora eu não tô fazendo aquele batidinho que fica preenchido. São algumas manchinhas. Procura fazer distanciando uma da outra e procura não seguir o mesmo padrão, assim, tá. Torce teu pincel, vai dançando com o pincel.
Geralmente eu gosto de sombrear um pouquinho o lado do miolo desses aqui do pólen. Eu gosto de sombrear um lado, então eu vou sombrear esse ladinho aqui de baixo, ó. Assim. Pego o meu pincel zero, o verde, e vou fazer alguns risquinhos assim pra fora, ó. Esses risquinhos, eles não devem ultrapassar essas batidinhas de pincel ali que a gente deu. Não precisa fazer muito, mas também não deixa assim desenhadinho, 1, 2, 3, 4, tá? Deixa assim tortinho, um mais perto, um mais longe. Com o sépia, o lado aqui, ó, o lado que ficou escurinho, eu vou fazer uma batidinha aqui só para dar uma escurecida. Para finalizar, eu vou pegar o branco. E agora eu faço alguns pontinhos em cima, mais do lado onde tá a luz. Aqui tá escuro, então eu não ponho muitos aqui. Eu ponho mais aqui. O acabamento dessa flor com o zero e com o branco. Eu vou dar uma realçada assim, ó. Alguns lugares. Aqui, essa curvinha. Vou fazer aqui essa curvinha. Aqui, ó. Você viu que eu coloquei um escuro? Agora eu vou fazer assim um contorninho de branco pra dentro. Fica até parecendo uma dobrinha já. Aqui também, ó. Fiz. Olha só que legal que fica. Você faz movimento. Pronto. Essa flor tá pronta. Agora, eu vou terminar estas folhas aqui, que ficaram por cima dessa e por baixo dessa. Então, agora é a hora de fazer. Eu gosto sempre de fazer quem tá por trás primeiro. Às vezes me perguntam por que que eu não faço o fundo primeiro. Eu acho mais fácil o fundo úmido depois que a pintura tá pronta e seca. Só por isso. Pronto, olha, terminei as 4 folhas e já fiz esse botãozinho. Não coloquei rosa, preenchi tudo de verde e fiz a mesma sequência de luz. Agora, nós vamos fazer a flor que está aqui por trás. Nós vamos começar por essa pétala aqui, que tá por baixo. Começando com o branco. Você viu que ela tem uma dobra bem acentuada? Então, eu vou colocar um pouquinho do branco aqui, ó, no meio. E já coloco o branco aqui também na borda da dobra. Pronto, limpo meu pincel e vou trabalhar com um pouquinho do rosa. Ó, um pouquinho do Tutti Frutti na área da sombra. Um pouquinho do Tutti Frutti aqui, ó. E agora eu vou acentuar essa sombra com um pouquinho do rosa. Aqui, porque aqui tá por trás. Aqui. E um pouquinho aqui nessa linha. Disfarço, porque não pode ficar reto. Por um pouquinho mais escuro aqui. Pronta a nossa dobrinha. Aqui embaixo eu já vou puxar. Já vou puxar um pouquinho do rosa até ali. Agora eu faço esta. Primeiro coloco o branco aqui, porque precisa. Levo esse branco aqui pro meio, bastante branco, para ela ficar mais clara. Termino com o Tutti Frutti. E agora, com um pouquinho do rosa antigo, eu faço uma sombra sobre esse Tutti Frutti. Prontinho. Passando para a próxima. Eu vou colocar branco toda essa área grande aqui.
Vou colocar branco aqui também, porque ela tá por cima desta, então tem que ficar clarinho aqui. E já coloco o branco aqui, ó, na dobrinha. Nessa parte que tá por cima. Agora, eu vou terminar de preencher o espaço aqui com o tutti-frutti. E vou usar um pouquinho, mas é muito pouquinho, do rosa antigo, para fazer um pouquinho de sombra em cima desse tutti-frutti. Agora, essa pétala aqui, ela tá dobrada para lá e ela tá por trás dessa outra. Então, ela só vai ter um pouco de branco aqui, ó, nessa área da ponta aqui. Você viu que tem duas linhas assim? Essas duas linhas também levam o branco nessa posição, ó. Aqui também. Você viu que são, assim, ó, três elementos. São três curvas. Com tutti-frutti, eu vou colocar a sombra. Preste atenção, olha, vem aqui, aqui por trás, aqui também, ó, por trás. E aqui vai a sombra só nessa parte que tá atrás dessa outra flor. Essa parte aqui, ó, ela ficou toda por cima. Então, tem que ficar mais clarinho. Você já vai perceber bem quando eu colocar aqui, ó, o rosa antigo. Tá vendo aqui, ó? Vou puxar pra lá, vou acentuar aqui a sombra. Aqui também eu tenho uma linha, vou puxar em cima da linha, mas vai ficar escuro aqui e claro aqui. Um pouquinho aqui. Cuidado para não colocar muito, porque o espaço é pequeno. Última pétala, ela vem com o branco toda essa borda de cima aqui, ó. Aqui a gente coloca o tutti-frutti e um pouquinho do rosa. Agora eu vou pegar o vermelho profundo e vou fazer um pouquinho de sombra em todo lugar onde eu tenho o rosa, mas é bem pouquinho. Pronto, realcei todas as sombras. Agora eu vou finalizar com a luz de novo, que é o branco. Você não precisa passar branco no trabalho todo. Você só vai colocar o branco onde for necessário. Eu gosto de reforçar essas áreas assim, onde a luz está por cima, porque às vezes o pincel borra um pouquinho. Pronto, agora vamos ao miolo. E eu vou fazer da mesma forma que eu fiz o outro. Pronto, aqui, agora, fiz o miolinho do mesmo jeito, desse lado não coloquei o branco. E agora, eu vou realçar aqueles detalhes com o zero e o branco. Esses detalhes aqui, ó, é bom reforçar um pouquinho. Dá até pra corrigir algum lugarzinho que não ficou bem legal. Aí. Agora, nós já vamos emendar aqui nessa outra flor, começando com o branco. Gosto de deixar assim tudo pertinho. Então, o branco. Vamos fazer essa pétala. Vou deixar essa pétala por trás. Aqui tem uma linha bem reta, então vou deixar isso daqui por trás. Fazer o branco aqui. Toda essa borda de cima, porque ela tá por cima desta, então é bom colocar o branco
a cor mais clara, luz, né? Já vou fechar aqui com o Tutti Frutti. Até no cantinho. Lavo o pincel e já coloco o rosa antigo. Um pouquinho aqui, pronto. Próxima pétala, vamos fazer essa daqui. Ela ficou por cima ali. Vou deixar mais branco aqui pelo meio. Um pouquinho do Tutti Frutti. Sempre lavando o pincel quando troca de cor. Pronto, vou deixar assim. A próxima, coloco o branco aqui. Vou trazer o branco aqui pelo meio. Espalhei bem. Agora eu vou trazer o Tutti Frutti. Misturando todas aqui nessas curvinhas. Eu quero fazer aquele bonitinho aqui com o branco, então precisa ter um pouquinho de sombra. Agora o rosa. Ó, todas as curvinhas, eu vou colocar um pouquinho do rosa. Aí você cresce eles assim, ó, como um triângulo. Esta outra, vou deixar branquinho aqui. Ela tá por trás, essa daqui dobrou e ficou por cima dela, tá? Então, essa daqui pode até ficar mais escurinha. Eu posso usar essa área aqui para colocar o branco. Tutti Frutti no restante. Um pouquinho de rosa para acentuar aqui essa cor. E agora a última, vamos deixar branquinho desse lado, porque tá por cima. Branquinho desse lado, porque tá por cima. E essa dobrinha aqui, como ela dobrou, ela ficou por cima da própria pétala. Então, aqui, ó, essa beiradinha aqui tem que ficar branquinho também. Termino de preencher aqui com o Tutti Frutti. Tomando cuidado, porque é uma área pequena. E agora, com o rosa, eu vou acentuar essa área de sombra aqui. Embaixo da dobrinha. E aqui em volta do miolo. Até entrei demais aqui, ó. Depois o amarelo eu tenho que forçar um pouco ele ali. Um pouquinho aqui. Agora eu vou trabalhar com vermelho profundo, acentuando aqueles cantinhos. Cuidado para não passar com vermelho profundo para dentro do branco aqui. Procure ficar com ele em cima do Tutti Frutti. Bom, agora finalizo com o branco novamente, prestando bastante cuidado. Agora, no acabamento, para você cobrir todos os riscos do carbono. E não alise a ponto de perder essas dobrinhas, essas curvinhas. Lembrando que o branco agora é só para acentuar a área de luz, não é para preencher tudo de novo.
Esse miolo também vou fazer igual aos outros, só aqui que eu invadi um pouquinho, eu vou forçar um pouco o pincel ali pro amarelo pegar. Olha, fiz o miolinho e agora aquele acabamentinho com o zero que eu gosto. Isso faz diferença. Só toma cuidado assim, ó. Eu vou fazer aqui, onde eu bato o pincel, ele fica gordo. Então, eu gosto de fazer sumir para os dois lados, para cá e para cá. Tá? Não pode deixar aquela parte onde você bateu o pincel, o excesso de tinta vai ficar. Então, dá uma espalhadinha. Mais uma aqui. Pronto, agora eu vou preencher esses cabinhos aqui com o sépia, aqui e ali. Olha, preenchidos os cabinhos, eu vou colocar do lado de cima um pouquinho de marfim e vou dar uma puxadinha para baixo só. Aqui tem um galinho, né? Um pouquinho de marfim, uma puxadinha, uma amassadinha de pincel, um corte aqui. Do lado de cá também. Coloco do lado de cima e vou puxando o pincel. Na verdade, vou sujando. Agora, ó, ficou tão bonitinho aqui, né? Parece que eu fiz de propósito, mas não fiz não. Gostei daquilo ali. Agora eu vou fazer aquele último botãozinho ali do lado. Da mesma forma que eu fiz esses de cá. Ele só é um pouquinho maior. Com o trabalho bem seco, eu vou passar clareador em todos os cantinhos. Não é preciso passar lá para fora, tá? Mas nos cantinhos é bem importante que você deixe bem preenchidinho. Olha, aqui já fiz esse cantinho. Agora, segundo passo, você pode usar o diluente também, tá? Só não pode usar água, porque a toalha corre. Segundo passo, cinza chumbo. Eu vou colocar o cinza nos cantinhos. Eu vou limpando pra fora. Tá? Não vou me preocupar muito ali. Mais um pouquinho aqui. Você viu que eu não tô saindo pra fora do desenho. Ó, cantinho só. Agora, eu vou pegar um pouquinho do amarelo bebê. E vou colocar aqui, ó, bem na divisão do cinza. Agora sim, eu vou forçar o pincel pra dentro e pra fora. Bem na divisão. Ele vai ficar bem escurinho aqui na borda e pra fora vai ficar um pouquinho mais claro, porque o amarelo vai diluir um pouquinho o cinza. Mas não é pra ficar aquela vista amarela toda a volta, tá? Você tem que tomar cuidado, tem que trabalhar com pouquíssima tinta. Eu vou fazer o meu inteiro, depois eu mostro pra você o resultado. Olha como ficou. Veja os cantinhos bem escurinhos e um pouquinho para fora algumas manchinhas com amarelo, tirando aquela linha de cinza. Agora eu quero mostrar para vocês que isso aqui é um jogo. E eu tenho aqui, ó, a toalha de banho também, que eu já tinha feito. Na toalha de banho eu coloquei aquele pedaço e mais duas flores aqui, ó. Vídeo concluído, espero que tenham gostado, que isso traga alegria para você. E o risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonarupinturas.com.br. E para você que tem me apoiado, o meu grande abraço.